de forma alguma. 8101-9003. E essa pauta eu já havia pedido aqui para o nosso produtor, o Vitor, né, trazer uma pessoa infectologista ou qualquer coisa nesse sentido, né, para falar com a gente aqui a respeito de viroses, né, principalmente nessa época de chuva. A gente tem bastante, né, não é só na capital, mas em todos os locais. E hoje, né, nós temos a felicidade de receber aqui o doutor Ricardo Andrade, né, médico, está aqui com a gente no nosso programa, vai conversar com a gente. Doutor, primeiro é um prazer recebê-lo aqui, estar com o senhor aqui no programa Fogo Cruzado, aqui da Rádio Jornal Meio Norte. Boa tarde, doutor, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado, prazer estar aqui. Fala mais próximo aí, tá bom, doutor, depois. Me diga, esse período de chuvas, né, ele é mais propenso às viroses, doutor? Definitivamente. Nesse período de chuva, né, primeiro que nós não temos um saneamento básico adequado, né, não só aqui na capital, no estado, como no Brasil todo. Além disso, é o período em que as moscas tendem a causar esse maior propago de infecção. Os maiores vetores, transmissores, aliás, dessas viroses são as moscas? Com certeza. Nessa época do ano, com certeza. Nós temos aí uma incidência muito grande, né, da chamada virose da mosca. O que é a virose da mosca em si, doutor? Isso. Não é que a virose é da mosca, mas a mosca por ela... É quem leva. Isso, ela leva. Ela como tende a pousar em alimentos estragados, fezes de animais ou seres humanos, e ela está no nosso dia a dia, ela vai, pousa na nossa comida e coloca os ovos nas águas, isso tende a propagar. Então ela é o principal meio propagador das viroses que acometem nesse período do ano. Quais viroses seriam essas? Olha, as viroses principais pela mosca são as viroses gastrointestinais e bactérias também. Tá? A gente tem o Aedes aegypti, que transmite algumas infecções que a gente já conhece, como a dengue, a chikungunya, a zika, tá? Que também são sazonais. O rotavírus é um dos principais vírus que causam infecção intestinal, tanto na criança, principalmente na criança, quanto no adulto, assim como algumas bactérias. A gente sempre tem que ficar atento. Doutor Ricardo, você pode mandar aí a sua mensagem para a gente passar aqui para o doutor Ricardo, para ele responder para você. Doutor Ricardo, quais são os sintomas mais, né, pertinentes? Tá. Diarreia, todo mundo tem que ter em mente que a diarreia ela é autolimitada, tá? Não é porque você começou as fezes, começaram a amolecer, tem ali um dia que você necessariamente precisa buscar o hospital. A maioria das infecções elas duram de 2 a 7 dias, elas são autolimitadas. Você tem que buscar o auxílio médico quando você vê que tem um quadro de uma febre muito alta, uma dor de barriga muito forte, fezes que vêm com sangramento, muito importante, idoso e criança também. Tá? São as pessoas que devem procurar, os sintomas que devem procurar. Criança é sempre bom ficar atento para criança menor de 2 anos que não consegue tomar água, que não consegue amamentar, tá? Que não pega bem no peito. São crianças de risco, são aquelas que devem preferencialmente buscar a gente no serviço de saúde. As crianças estão mais suscetíveis? Sim, a gente tem os fatores de risco para infecções mais graves, principalmente infecções intestinais. São as crianças menores de 2 anos, tá, os idosos, principalmente maiores de 70 anos, aquele maior de 50 anos que é hipertenso, é diabético, tá, que é imunodeprimido, que são os soropositivos. Essas pessoas elas têm maior tendência a terem infecções mais graves. Então, são aquelas que devem sim procurar a gente no serviço de saúde, sempre. Esses serviços, eles são oferecidos de forma gratuita? Sim. Aí vai depender de onde você esteja, né? As UPAs estão sempre disponíveis, tem total condição de receber o paciente, principalmente porque a maioria das vezes o tratamento é só hidratação. Tá? A principal complicação de uma diarreia é a desidratação, por perda mesmo do líquido nas fezes. Tá? Os serviços de saúde privados também, tá? E é justamente nesse período que a gente vê um fluxo bem aumentado. Existe uma coisa, né? Por exemplo, antes de chegar lá no pronto atendimento, o que
se deve fazer, basicamente, a princípio, lá dentro da casa? Beber água. Muita água. Muita água. Tá? Essas Muita meizinhas, água. tipo o soro caseiro... São as melhores. Né? Que são 2 colheres de açúcar para uma pitada de sal. Os postos de saúde, as unidades básicas de saúde, eles dão o soro de reidratação oral. É só você chegar lá e pedir. Tá? É beber água. Sempre beber muita água. Suco? Suco à vontade. A gente dá preferência para que pelo menos 1/3, a metade do líquido a ser ingerido seja preferencialmente água ou soro de reidratação. O restante você pode fazer chá, suco, evitar sucos que são E comer alguma irritantes. coisa mais sólida? Olha, vai depender do estágio da diarreia. Algumas infecções, alguns patógenos, eles podem provocar um período transitório que a gente chama de intolerância à lactose ali naquele período transitório. Então a gente pede que sejam alimentos que sejam pobres em lactíneos, né? Evitar leite, evitar aquela manteiga, evitar iogurte, tá? Iogurtes. Dar preferência a líquidos, não é nem tanto Água de coco. Boa, pode, com certeza, com certeza. O importante é você hidratar. Aí O importante é depois hidratar. procurar um profissional. Isso. No caso, quando é que você deve procurar um profissional? Se você fez essas medidas e melhorou, pronto, você não precisa buscar a gente. Agora, se você tá fazendo tudo direitinho, tá repousando, tá bebendo, mas ainda assim tem aquela diarreia que é intensa, você vê que a pessoa tá pálida já, né? A gente vê, a gente bate o olho, a gente vê, debilitada. É uma criancinha que chora muito, não consegue beber. Você tá bebendo, não consegue segurar, tá comendo, não consegue segurar. Aí não, aí você tem que procurar a gente. Ou então diarreia com sangue ou muco. Doutor, desculpa, eu não falei a sua formação. Eu sou emergencista. Emergencista. Isso. E aí, quais são os cuidados básicos também, doutor, que a gente tem que ter dentro de casa? Olha, o mais importante é o asseio. A higiene, com certeza, é definidora de se uma pessoa vai ter ou não uma infecção. Você lavar bem as mãos, principalmente quem mexe com criança, pega ali no cocô. Criança que também está em creche, está em escola, tá, que elas têm essa transmissão que a gente chama de fecal oral. Tá, lavar bem os alimentos, evitar, se a pessoa tiver com diarreia, evitar banhar de piscina, tá, evitar também atividade sexual, tudo isso tem que ser evitado. Até o ato sexual também? Sim, no período por causa do sintomático. desgaste físico? Transmissão também. Transmite para outra pessoa? Não é a virose em si, mas a questão do asseio. Fica Doutor, viralizou aí nas redes sociais um fato de que uma criança deu uma doença nos lábios. Ela era recém-nascida, 1 mês, menos de 1 mês, ou alguma coisa nesse sentido. E que essa criança teve problemas sérios na pele e nos lábios, porque aquelas pessoas que iam visitar aquela criança passavam a beijá-la, Tá. certo? E daí evoluiu a isso. Tá. No caso, Tem isso? Tem sim. Tem. A gente, inclusive, pede para que se evite esse tipo de contato. Mas Não é frescura, né? Não, porque não é. muita gente Não vai é. pensar, não Não, quer não que é. toque no filho. Faz parte da categoria das doenças que a gente chama de eritemas infecciosos, né? Que E é uma realmente precaução, vírus, né? não é recomendado que fique beijando criança, principalmente recém-nascida. Pode sim causar. Deixa pra mãe fazer isso. É bom, é bom. Tá demais, tá bom. Deixa a mãe. E ela vai crescer um pouquinho, aí mais na Dá frente. tempo de todo mundo ver, com Pois certeza. isso. Doutor, quais são tem ouvinte aí participando? Vamos lá. O ouvinte, o senhor sabe que é prioridade, doutor. Perfeito. Gustavo Alves fiz a pergunta aqui pra ele. Peraí, deixa eu ligar teu microfone, é mais fácil. Sim. Fala. Ele mandou um boa tarde. É o Gustavo Alves. Isso, Gustavo Alves, Tá ligado, rapaz. ouvinte aqui. Ah, Peraí. ele quer fazer. É de voz a mensagem. Isso, é de Vamos voz. lá. Oi, Gustavo, boa tarde. Boa tarde, Josafá. Gustavo Alves, do bairro Primavera. Fugindo um pouquinho do tema aí do doutor, é porque ontem um colega nosso, ele faleceu, ele apresentou uma doença nele, umas dores, aí ele se automedicou. Aí por conta disso atingiu o sistema
hepático dele, ele veio a falecer. Eu quero que o doutor dê uma orientação para esse povo do nosso Piauí. Ouviu bem, ele disse que um colega dele adoeceu e ele se automedicou e parece que deu uma doença linfática ali, rapidinho. Tá, Não é recomendável. Não, automedicação a gente pede que se evite ao máximo. Principalmente escutar a vizinha. A vizinha sempre acha Vai que o ensinar remédio uma dela, meizinha. ela sempre acha que o remédio dela que funcionou, né, para fulano serve para todo mundo. Tá? No caso, a gente pede demais que casos de, principalmente de diarreia nesse período, o pessoal tem muita mania de ir na farmácia e comprar antidiarreicos, né, que é a loperamida, que o pessoal gosta muito de usar. Existem as situações selecionadas para você usar esses antidiarreicos. Porque se você tiver uma situação em uma diarreia infecciosa e você impede o ato natural do organismo, que é a diarreia, o organismo botando para fora. Ele tem que esperar expelir aquilo tudo. Ele tem que expelir. Tá? Da mesma forma que a gente tem uma gripe, a gente começa a espirrar para botar o patógeno para fora, a gente tem uma infecção urinária, a gente começa a urinar muito, ali é a tentativa do organismo de eliminar aquela infecção. Quando você segura, você provoca um aumento da bactéria, né, do trato intestinal, isso piora a infecção, isso pode levar realmente à morte. Tá? Existem sim casos de sepsis, que é aquela Como infecção foi o generalizada. caso específico aqui. Né? Eu não sei se foi a medicação em si, tá? Porque existe sim a associação de dengue com, se você tomar o AS ou outro anti-inflamatório, pode levar a insuficiência hepática ou a um sangramento descontrolado, tá? Ou se foi realmente isso por conta disso, foi uma diarreia que ele quis segurar com a medicação. Mas, doutor, existe aquelas... Tem mais aí, Vitor? Tem aquelas pessoas hipocondríacas. Ela não pode ver o Vitor tomar um remédio, aí diz, não, eu quero um também. Tem. E ela não vai nem comprar, ela pede logo um para ela. Certo. E é muita gente que procede assim, né, doutor? Demais. Infelizmente a gente tenta, na nossa parte como função, a gente tenta sempre orientar. Né? No Rio Puti, por exemplo, todo paciente que chega já com esse maior... O doutor Rodrigo, ele é médico lá no hospital do Rio Puti. Sou coordenador do pronto-socorro do Rio Puti. E a gente vê sempre que já chegou já querendo a medicação X porque alguém já falou que aquela funcionou para ele, ou então já chega achando que da última vez deu certo. A gente tenta sempre ensinar. Infelizmente, da nossa parte é só ensinar. Todo organismo funciona de forma diferente, individualmente. É que nem a digital? Basicamente, é. É uma das áreas que mais tem crescido na medicina mundial é a farmacogenética. Tá? Que eles tentam estudar justamente a forma como o remédio age individualmente. Tanto é que tem gente que tem alergia a uns e outros não. Por quê? É a questão da genética. Por isso que antes de tudo tem que haver a chamada consulta. Se uma consulta é uma entrevista que o médico vai fazer com a pessoa, né? Vai pegar na pessoa, porque tem médico hoje que não pega mais na pessoa. Né? Infelizmente, é só perguntar o que é que tu tem. Ora, porra, se eu soubesse, eu não tava aqui. Verdade. Doutor, eu sei que você está apressado, eu sei que você tem uma pá de coisas para fazer, é porque é um tema muito pertinente e é muito bom conversar assim, porque tanto a gente aprende como as pessoas lá do outro lado também estão, né, se prevenindo. Muita gente relaxa nas coisas, né, doutor? O senhor falou aí do mosquito, a Aedes aegypti, da mosca. E quais são outros transmissores? Os ratos, tá? As baratas, com certeza. No nosso meio, infelizmente, principalmente na zona mais periférica da cidade, a gente vê muito porque o esgoto ele corre livremente na frente da casa, da residência. E ali vai com fezes de animais, né? Os gatos, tá? Através das fezes. Gato também é um transmissor? Também. Gato é transmissor. Tá? A maioria desses animais... Qual a doença, doutor, que pode ser transmitida através do carrapato? Olha, aí você chegou num ponto bem interessante, né? Se fala muito sobre a doença do carrapato, né? O vetor é o cão? É o cão? Não. O cão é o carrapato pula no cão, tá? Pula no ser humano, pica e transmite, que é a chamada borreliose. Então, o cão, no caso, seria o transmissor? Isso. É quem conduz. E a chamada borreliose, tá? Que tem aquela borreliose, viu, minha gente? O doutor está dizendo aqui, mas eu não sei o que é porra isso aí. Mas pode explicar. É a doença do carrapato. Sim. Causa uma febre alta. Geralmente a gente identifica de forma mais fácil porque ele forma uma lesão de alvo, que a gente chama lesão de alvo. Fica uma manchinha redonda, vermelhinha,
Isso, e no meio mais vermelha fica entremeada, como Foi se fosse ali um alvo onde ele, mesmo. onde ele picou. Isso. Ele chega, doutor, o carrapato, ele chega a ficar pregado no ser humano assim como no cachorro? Pode sim, com certeza. Tem casos que fica assim. E quanto mais tempo ele passar, né, maior a chance de infecção. E também às vezes, ele tem uma certa substância que pode levar até a paralisia do sistema nervoso central, tá? Como consequência da doença do carrapato. E no tocante à galinha, né, pombo, porque eu não sabia, bicho doutor, sujo. eu não sabia, mas o pombo, ele tem um negócio que transmite 140 e tantas doenças cancerígenas. O pombo é um dos animais mais sujos que existe, isso é verdade. Ele por si só são quase doenças que estão associadas. O que seria e quais seriam, aliás? Olha, as principais, né, são as fúngicas. A que a gente mais observa são aquelas relacionadas principalmente a pacientes que é HIV positivo, como a criptococose, né, que causa infecção pulmonar através de um fungo, que tende a se disseminar pelo organismo, levando à insuficiência orgânica múltipla dos órgãos e à morte. E isso transmitida pelo pombo, minha pombo, gente. pelo O pombo. Pombo, a gente vê muita gente brincando perto de pombo, é bom evitar, principalmente criança. Acha bonitinho, né? Não, eu não sei porquê, mas acham mesmo. Eles acham mesmo. Vitor, Criança tá sempre Vitor, ia brincando, roubar querendo pombo ali na alimentar. praça. Não Não dá, é eu vou recomendável, evitar. né? Nenhuma das duas atitudes. É muito nem bom pegar o evitar. pombo, nem roubar o pombo. Assim como as fezes do Mas tem gente morcego que come o também. pombo. Comida deve ser bom, né? Aí vale a pena, talvez. Tu, né, Vitor? Tá vivinho. Nunca teve nada, né? Bom, nós conversamos aqui com o doutor o Rodrigo Andrade, né? Ele trabalha no Hospital Rio Poti. Eu adorei conversar com o senhor, doutor, muito valorosa, né? As suas informações aqui no nosso programa Fogo Cruzado. Esperamos que essa seja a primeira de muitas outras e que isso volte mais vezes, mas também com notícias mais alvissareiras pra gente. Com certeza, foi um prazer. Obrigado pelo convite. Prazer meu todinho. Valeu, doutor. Agora 10 minutos para as 4 horas, vamos ao intervalo comercial. Daqui a pouco ainda tem política, ainda tem esporte. Os deputados assumiram hoje, presidente da Assembleia é o Mermin, certo? E já a gente volta trazendo os detalhes. Você está ouvindo Fogo Cruzado. Rádio Jornal Meio Norte, 90.3. Notícia em primeiro lugar. A notícia em primeiro lugar. Rádio Jornal Meio Norte FM, 90.3. Um time de jornalistas sintonizados no que acontece no Piauí, no Brasil e no mundo.